A roda de conversa sobre energia limpa, a energia para a sociedade do futuro, promove um debate que visa expandir as discussões sobre o tema, considerando os cenários de transformação econômica, social e tecnológica que se vislumbram para os próximos 35 anos, e como esses cenários irão impactar as fontes de geração e as formas de distribuição de energia no Brasil e no mundo. Aparentemente, a gente tem uma posição confortável de emissões da matriz elétrica falando de matriz energética, um perfil até tolerável, mas o problema é um cenário referencial no qual a gente aposta no aumento de venda de veículos de passeio, a gente conta cada vez menos com o etanol para ajudar esse perfil de emissões, e a gente não tem nenhuma perspectiva de alternativas transferência modal, utilização de carros elétricos num futuro próximo. A gente saiu de uma dependência de petróleo importado, caminhamos para algo hoje que você tem diversos produtos na área lá dos combustíveis, por exemplo, o próprio etanol, o próprio biodiesel, agora estamos entrando lá com carros elétricos, gás, né? E na parte elétrica, a gente tem a biomassa, né? Temos a parte nuclear, gás natural, gás industrial, as térmicas sujas, eólica, solar, quer dizer, tudo isso é feito aqui no Brasil, e essa diversificação é um dos ativos fortes que a gente tem. A matriz é fortemente renovável, talvez seja a mais renovável do planeta quando a gente considera o conjunto da obra, né? De todas as energias juntas, não só a parte hidrelétrica, mas também a parte de combustíveis. Mas ela está perdendo essa característica. Em 2009, nós tínhamos 47% de energia renovável. Esse ano, nós temos 43%. E está caindo por quê? Porque nós estamos tendo que ligar térmicas sujas, porque nós estamos acabando com o programa do etanol, né? Então, aqueles elementos que caracterizaram essa matriz limpa, que foram cantados na reunião lá de Copenhague, que todos nós fomos, nós estamos perdendo essa característica por erros de política pública. E aí a gente chega num cenário que pode ir além de muitas economias desenvolvidas em termos de emissões, mesmo se a gente controlar o desmatamento. Então, o Brasil poderia entrar num campo bastante perigoso em que a gente só não passaria China e Estados Unidos, mas a gente se consolidaria naquele pódio de maiores emissores. A linha de tendência das emissões do setor de energia brasileiro, não estou falando de desmatamento, nem estou entrando nesse mérito, do setor de energia brasileiro, elas estão numa inclinação que vai acima de uma rota, que, de novo, trabalhos da Agência Nacional de Energia, da rota de 2 graus, da rota de 4 graus, da rota de 6 graus, e de estudos sobre o orçamento de carbono que teria o Brasil numa negociação e os outros países. Quer dizer, ela é absolutamente insustentável. A linha, na verdade, que a gente deveria seguir é garantir um espaço, um lugar ao sol para cada uma das fontes, né? Se a demanda que a gente tem que crescer ano a ano é de 4.000, então a gente tem que dividir isso em lotes de 500 megawatts e distribuir entre as fontes, né? Então a gente está perdendo parte das renováveis. A gente não começou solar, a gente está matando pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e a própria eólica, né? Cada ano que passa, as condições são mais dificultadas para as eólicas em leilões. Então, pelo menos uma fonte estava ali se excedendo e ela tem um número ótimo no plano decenal, mas a gente não tem certeza se esse número vai ser alcançado ou se a gente vai morrer um pouco no meio do caminho, como foi com cogeração de 2008 até 2, 3 anos depois, né? Se os investimentos vão para os combustíveis fósseis, não dá para imaginar que, pela via tecnológica ou comportamental, a gente consiga virar esse jogo. É muito difícil, né? Serão cerca de 300 bilhões de dólares ou mais só nessa infraestrutura de pré-sal, que há uma grande mistura, né, com populismo energético, com vários tipos de bolsa isso, bolsa aquilo. Então, quer dizer, existe há um grande interesse em infraestruturas concentradas, o que vai assim num rumo oposto a uma geração distribuída, a autoprodução, a participação do setor privado.
falta planejamento, falta aproveitar adequadamente essa matriz diversificada que a gente criou lá atrás, né? E basta a gente ver a ciclotimia que é a nossa história. Vamos pegar o caso lá dos combustíveis. A gente dieselizou a frota já nos anos 60 e 70, em função do transporte ser feito por caminhão. Houve uma dieselização com forte subsídio para isso na política de preços. Aí nós também, ao mesmo tempo, incrementamos a gasolina em função da urbanização, em função da compra de carros, que até hoje é uma política muito forte desse país. É um dos problemas que a Petrobras tem hoje, é essa insistência em manter preço de gasolina congelado para fazer populismo, como foi dito aqui, né? Aí nós caminhamos, nos anos 70, na primeira crise, para o carro a álcool puro, que era uma alternativa proposta pelos militares, inclusive, né? Era muito mais caro. Naquela época, o petróleo valia $20, e a gente começou a produzir etanol ao equivalente de $60 o barril. Mas a verdade é que o etanol, que custava R$ 2,5 por litro, hoje custa 1. E o petróleo, que naquela época custava $20, hoje vale mais de 100. Então foi uma diretriz correta, mas ela durou pouco. Já nos anos 90, quando veio a queda do preço lá do petróleo, nós acabamos lá com o programa, voltamos para a gasolina. Aí, quando sobrou o gás da Bolívia, nós fomos para os carros a gás. Depois, quando veio o flex, nós voltamos para o etanol. E agora estamos voltando para a gasolina por falta de incentivo para o etanol. De um ponto de vista do setor empresarial, planejamento é tudo. Planejamento de cada uma das empresas, planejamento a um nível municipal, um nível estadual, e principalmente um planejamento federal que dê regras do jogo tais que possam ser seguidas por esse planejamento empresarial. A Petrobras perdeu mais de 100 bilhões em valor nesses últimos anos em função dela ter que arcar com a política de preço congelado, né? E esse ano nós vamos importar 20 bilhões de dólares em derivados de petróleo, sendo 10 bilhões entre gasolina, diesel e etanol. Quer dizer, no país que tem o pré-sal, você tem que importar derivado, como a gente vai ter que importar sem ter infraestrutura para isso, né? Porque a gente não tinha pensado a coisa para virar importador, nós tínhamos pensado, falou-se, vendeu-se esse peixe, vendeu-se o pirão sem pescar o peixe, na verdade, que é o que aconteceu no caso lá do pré-sal, vendeu-se isso como algo que iria nos tornar autossuficientes. Mas a verdade é que, nesse momento, o pré-sal praticamente não existe ainda, e nós estamos tendo que importar 20 bilhões de dólares em combustíveis, e a política de preços é uma política que faz a Petrobras perder 30%, porque 30% é o valor da gasolina aqui dentro em relação, é 30% mais baixo do que aquele que ela paga, e isso sem contar o que está vindo aí pela frente, porque onde é que vai parar esse dólar? Quanto mais o dólar sobe, maior fica essa conta. A gente fica se perguntando, qual vai ser o incentivo do governo? Para onde que eles estão direcionando? Para onde eles estão apontando? Para a entrada realmente das térmicas? Então, ok, vai ser um projeto de futuro? Ok, então o setor tem que se preparar para isso também, para atender as demandas, para atender as expectativas. Mas isso, não só o setor, não só aqueles que produzem energia, mas também aqueles que o consomem, os grandes consumidores. Você citou agora siderúrgica, mas tantos outros setores que são energointensivos, vão precisar se preparar para essa energia mais poluidora, porque eles agora, muitos das grandes empresas, agora já começam a fazer seus inventários de carbono, inventários esses que estão sendo usados para legislações federais, estaduais, municipais de emissões. E para onde é que eu vou? Eu tenho que aumentar a minha eficiência, e é importantíssimo, acho que eficiência é o grande mote do setor empresarial ainda, enfim, o aumento da eficiência energética brasileira é vital, mas tem um limite para essa minha eficiência. Então, se eu aumento meus investimentos em eficiência de tal forma a deixá-lo estado da arte, só que, ao mesmo tempo, o governo encarece a energia que eu compro, deixa mais suja a energia que eu compro, no limite, enfim, como é que eu vou conseguir seguir a própria legislação que é do governo? Nós nos anestesiamos com a promessa do pré-sal, sem imaginar que o mundo estava numa revolução tecnológica do shale, do gás de xisto, né? O shale, vocês vejam, estava valendo, o gás estava a um preço de $12 por BTU, 1 milhão de BTU, agora está a menos de 4 lá nos Estados Unidos. Portanto, existe uma revolução lá nos Estados Unidos que não é renovável,
que é fóssil, né? Mas que está derrubando o preço da energia e está trazendo indústrias de volta para os Estados Unidos. Se você não tem justamente esse direcionamento por parte do governo para uma visão de país, para onde o meu país quer ir, o que adianta eu inovar em energias limpas se isso vai ser desperdiçado, se isso não vai ser ligado à rede? O que adianta fazer um investimento caro? A gente sabido hoje, as eólicas competem, em alguns casos, com hidroeletricidade, com térmicas. A solar ainda está longe disso, mas como é que eu posso investir em solar se eu não tenho esse sinal do governo que esse investimento vai se pagar? É um fato concreto que a energia solar é uma energia disruptiva e que ela vai ser a mais barata num período muito próximo. E ou a gente pode tentar aproveitar e formar um mercado, formar uma indústria e até sonhar com produzir energia solar de baixa pegada de carbono no Brasil, né, que seria feita a partir de, eventualmente, carvão vegetal e energia renovável, ou a gente vai importar isso, como a gente importa grande parte dos nossos produtos, está importando petróleo, enfim, e faz com muitas outras tecnologias. A hidrelétrica hoje é de fio d'água, né? A hidrelétrica de fio d'água não resolve o problema. Por quê? Porque a gente só consegue, na verdade, resolver o problema do período úmido do ano, que é o período que tem fluxo regular pelos rios. Quando chega lá no período seco, a hidrelétrica de fio d'água já não gera suficientemente, então você tem que ter uma outra fonte. Que fonte que é ideal para entrar no período seco? A biomassa, né? A gente produz cana exatamente nos meses secos do ano, que é quando você está usando a fotossíntese, na verdade. Aquilo que sobra da cana. Porque a cana é uma planta profundamente subutilizada. Nós passamos 500 anos usando só o caldo da cana, que é 1/3 da energia da cana. E muito recentemente nós começamos a usar o bagaço da cana, ainda em caldeiras de baixa pressão. Estamos exportando 1.000 megawatts de cana e temos potencial para 15.000 megawatts aqui do lado. Né? Nós temos 3 belomontes adormecidas nos canaviais por falta de uso, só no bagaço, sem contar a palha que está vindo aí, que a palha era tradicionalmente queimada, e com a colheita mecânica dá para usar o bagaço e mais a palha. O bagaço que vem junto com a cana, e que é moído, e mais a palha que pode ser também trazida em parte. O conjunto dessa obra, né, a gente acaba sempre vítima daquele ditado do barato que saiu caro. E, mais uma vez, com as térmicas, a gente tem números, eu não sei dizer qual é o número mais preciso, mas o governo diz 4 bilhões, a PSR diz 17. Então, alguma coisa no meio disso a gente gastou do fim do ano passado até agora com térmicas. Imagina se a gente projetar isso para 2050, não simplesmente projetar, porque as térmicas irão crescer. Se a gente não investir em renováveis, a gente inevitavelmente vai migrar para uma matriz mais térmica. Então, se a gente projetar esse número para 2050, a gente vai chegar em cifras próximas de R$ trilhão. Então, é só uma questão de colocar na balança. A gente quer gastar esse R$ trilhão ou a gente quer pensar agora em opções renováveis que vão reduzir outros tipos de gastos, como o Lucon falou, gastos enfim, ambientais, gastos de saúde e outros, e ainda desenvolver um novo mercado, diversificar a matriz, trazer empregos verdes. Então, tem uma gama de vantagens aí que a gente está deixando de explorar. Só falando de eólica e de solar, por exemplo, sem citar, por exemplo, a oceânica, que teria um grande potencial no Brasil e que o país poderia liderar, como fez com o etanol, né? Então, não há como o setor empresarial agir sozinho. O ponto é que o setor empresarial tem, sim, soluções muito interessantes. Ele quer essas soluções. Ele ganha dinheiro com essas soluções. Ele quer que a inovação aconteça. Mas a inovação não pode acontecer num cenário confuso, num cenário em que o marco regulatório é tão incerto. Como é que eu vou incentivar, de fato, carros flex que seja, ou, pensando já no médio e longo prazo, um carro elétrico, se o meu carro aqui, que é caríssimo, um dos mais caros do mundo, ainda assim é subsidiado pelo governo de forma irrestrita, sem qualquer critério específico pensado para isso? O setor industrial, o automobilístico, não ganha um incentivo para eu focar os meus esforços nisso. E, assim, obviamente, é chato, às vezes, jogar isso, mas a gente vive numa sociedade capitalista e as empresas têm como papel delas gerar lucro. Nesse sentido, eles vão focar esforços
no lucro que seja mais certo, um incentivo que seja mais interessante. E, obviamente, se eu tiver em condições de igualdade, um incentivo em algo sustentável, mais eficiente, menor uso energético, e um que seja o oposto, em condições de igualdade, é claro que eu sempre vou preferir o primeiro. Mas é bom lembrar que uma parte importante da forma como a regulação se dá hoje, ela se dá em resposta às demandas que estão sendo feitas pelo próprio setor empresarial. Então, quer dizer, quando você tem o problema, quando você tem um problema de demanda sobre veículos, a demanda cai, e faz 10 anos que eu estou anunciando que vou aumentar a produção de veículos, e, portanto, tenho que vender mais veículos, etc. Quando cai a demanda de veículos, quem vai lá fazer o primeiro alerta é a indústria do aço. Não pode, eu não posso parar o alto-forno não desliga, tem que consumir aço, me arruma um jeito de fazer o aço. Ou seja, esse ciclo é um ciclo que se alimenta exatamente assim. E aí a resposta é dada na mesma moeda. O governo, ele responde nas suas políticas públicas, nesse tipo de setor, também com o que ele acha que é a expectativa do setor. Então, de fato, o setor reage quando existe uma pressão de inovação que está tornando o setor no país muito distante do que está acontecendo fora, ou você tem alguma decisão política, que geralmente são menores esses casos, em que por algum tipo de pressão ou determinação, isso aconteceu no Proálcool, em outras situações, você tem que fazer uma indução forçada, real, e essa indução geralmente custa caríssimo. Porque para você convencer, ela tem que ser com, digamos, um diferencial muito grande. Eu acho que a gente tem que sair desse ciclo vicioso, né? O setor privado também precisa perceber o que significa o fundraising, né? O que significa, digamos, internalizar o risco do negócio. Puxa vida, quem vive da agricultura depende do clima. Precisa ter isso securitizado, não nem digamos calculado, é securitizado mesmo. Então a infraestrutura é muito dependente dessas modificações. Então não dá para dizer que foi pego de surpresa. A Convenção do Clima está aí desde 1992, os 2 graus, 450 ppm, o orçamento de 800 gigatoneladas, está tudo aí, os números estão aí.